Fala galera do canal, beleza? Olha, eu já tô aqui com mais um vídeo dessa série de vídeos sobre redação que eu tô deixando aqui, no canal. Para você que tá aí precisando de dicas para você fazer sua redação do Enem, do vestibular, quer mandar bem. E essa dica que eu trouxe hoje, eu decidi fazer um vídeo só para ela porque eu achei assim, uma sacada muito bacana que não pode deixar a gente não pode deixar de prestar atenção nisso, tá? Eu tirei essa sacada de hoje desse livro aqui, olha, de português instrumental, tá? Da Unirio, que é da faculdade que eu tô fazendo agora, de pedagogia. Eu ainda estudo, né? E a coisa que a gente não pode deixar de fazer é estudar, né? Quando a gente para de aprender, aí a nossa vida para também. Mas o que acontece? Eu, olhando aqui, nesse livro aqui, fazendo as atividades, eu me deparei com um estudo muito bacana que tem tudo a ver, né, com redação, tudo a ver com quem está se preparando aí para, prestar vestibular, para fazer Enem e vai precisar fazer uma redação bacana para garantir uma nota bacana também. O tema, na verdade, tem muito a ver com o seguinte, o planejamento do texto. Tá? Muitas das vezes a gente deixa de lado a questão do planejamento, só que isso é tão importante. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje por que planejar o que a gente vai escrever, ter noção dos parâmetros que são usados na hora da correção da redação é tão importante, porque às vezes a gente fica tão preocupado em escrever bem e o objetivo do texto mesmo acaba passando batido, porque tanta coisa, a gente quer mandar bem, a gente quer fazer tudo certinho, mas de repente um objetivo, um parâmetrozinho a gente acaba deixando para lá, isso influencia na nossa nota e muito, tá? Olha só, aqui tem um texto, esse texto foi escrito por um aluno, um estudante, né? O tema usado para ele escrever esse texto foi o seguinte: o uso de animais para satisfação de interesses humanos, tá? Esse autor, esse estudante, ele não é identificado, né? Também não é interessante, né, saber quem que fez esse texto, mas eu vou ler aqui esse texto para a gente discutir, para vocês saberem do que eu quero falar aqui nesse caso, sabe, da posição que esse estudante assumiu aqui perante esse tema. O título que ele deu para esse texto foi Animal Servente, tá? Se você, de repente, chega na sua mão aí esse livro, de português instrumental, está na página 44. Você pode acompanhar esse estudo aí comigo, se você também, de repente, conhece alguém, ou você mesmo faz pedagogia, está pensando em prestar vestibular para pedagogia. Tem muita coisa interessante nesses livros aqui, e quando eu vejo uma sacada assim, eu gosto de trazer. Mas vamos lá. Animal servente. Acompanhe comigo a introdução do texto, para você ter noção como que o cara fez o texto dele. Ele fez só 3 parágrafos, nada de errado com isso, com quem faz 3 parágrafos, não tem problema nenhum. Tá? Mas olha só, a introdução. Na sociedade em que vivemos, é muito difícil distinguir o certo do errado, pois não há muita definição do que devemos ou não fazer. O uso dos animais de acordo com os nossos próprios interesses é um dos temas que causam, ainda, muita polêmica na população diferenciada na qual vivemos. Existem casos e casos, até mesmo movimentos de grupos que defendem os direitos dos animais entram em questão. Beleza, ali ele colocou, os fatos sobre qual ele vai discutir ali. A introdução, ela não apresenta muito do que eu quero mostrar, mas a segunda parte aqui, que é o desenvolvimento dele, vocês já vão ver mais ou menos qual que é a pauta direta que eu vou falar. Olha só o desenvolvimento. Muitas pessoas ainda defendem seus direitos de maneiras mais radicais, como formar grupos de defesas e fazer passeatas e movimentos para mostrar aos outros o que querem. Gosto não é um tipo de discussão plausível, pois sempre haverá 2 tipos conflitantes. Nesse caso, se analisando bem, os animais também deveriam ter direitos, e o mais procurado pela maioria deles é a sobrevivência. Maltratar os animais para a nossa alimentação é algo inadmissível para um vegetariano. Já para os carnívoros, é algo de extrema necessidade e normal. Não sei se você percebeu, ele falou bastante aqui, sobre os direitos dos animais, nessa parte ali do desenvolvimento, porém ele não assumiu uma posição, ele não assumiu se ele é contra ou se ele é a favor, do maus tratos aos animais.
né? E olha só a conclusão dele agora, como que ele terminou esse texto. Não é só na alimentação que usamos os animais para os nossos interesses. Também há vestimentas e até mesmo transporte e divertimento. Quando colocamos um animal para nos servir, estamos usando para o nosso interesse. A necessidade de uma pessoa As necessidades de uma pessoa são algo pessoal e sempre discutido. Porém, o uso de outras vidas para a sobrevivência das nossas é um ponto de vista discutível. Os animais têm que sobreviver, mas nós também. Então, eu não sei se você percebeu aonde que eu queria chegar. Ele não assumiu uma posição ali, né, no texto dele. Tem um tema, beleza, mas ele não falou se ele é contra, se ele é a favor dos maus tratos aos animais, né? Dá uma olhada só, vamos analisar assim de perto esse texto, né? Olha esse trecho aqui. Nesse caso, se analisando bem, os animais também deveriam ter direitos, e o mais procurado pela maioria deles é a sobrevivência. Ali, ele deu uma posição assim favorável aos animais, né? Ele foi contra os maus tratos, né? Ou seja, ele falou um pouco dos direitos dos animais, que os animais buscam a sobrevivência. Aí tem mais um trecho, olha. Maltratar os animais para nossa alimentação é algo inadmissível para um vegetariano. Já para os carnívoros, é algo de extrema necessidade normal. Ali ele já foi um pouco mais favorável, né, à ação do homem com relação aos animais, tá? Olha só como que está ambíguo, como que ele não assumiu uma posição. E vamos dar uma olhada nesse trecho aqui. O uso de outras vidas para a sobrevivência das nossas é um ponto de vista discutível. Ali ele já foi assim também, né, um pouco contrário aos maus tratos aos animais, né? Ele foi um pouco contrário à ação do homem, né, com relação aos animais. Mas o último trecho aqui também, né, deixa assim, olha só, os animais têm que sobreviver, mas nós também. Ou seja, aí ele já foi mais favorável. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer é simplesmente que ele não assumiu uma posição, ele não explicitou, né, o que ele pensa de verdade com relação a esse tema, tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha de perto, o que o leitor sente quando lê esse texto? Tem uma contradição imensa, né? Ele coloca vários fatos, ele discute, coloca argumentos, só que esses argumentos estão um contra o outro, né? Uns contra os outros. Eles estão batendo de frente, eles não estão seguindo assim uma sequência lógica, ele não está defendendo o ponto de vista dele, que é um dos objetivos da redação do Enem, do vestibular que você vai fazer, tá? É defender o seu ponto de vista. E aí o que aconteceu? Lá no desenvolvimento ele já começou a ter esse tipo de contradição. Então, quando no desenvolvimento tem essa contradição, para ele chegar na conclusão e fazer e definir o ponto de vista, já fica muito assim complicado, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção? A parte do desenvolvimento é a parte que a gente vai assumir o nosso ponto de vista, assumir a nossa posição, para no desenvolvimento a gente concluir fazendo o quê? Colocando uma possível solução para aquele problema. Por exemplo, se ele foi contra os maus tratos aos animais ali durante o desenvolvimento, na conclusão, ele vai dar uma possível sugestão uma possível solução para solucionar aquilo, né? Conscientização, políticas públicas, enfim. Se ele foi a favor, ele também vai colocar lá uma possível solução. Temos que elaborar meios para nos alimentarmos sem, né, ofender o direito de alguém, achar ser contra o maus tratos dos animais, enfim. Mas o que acontece? Ele não definiu um ponto de vista. Isso é um erro que eu não quero que você faça de jeito nenhum, porque pode acarretar assim, sérios problemas na sua redação. Você tem que definir um ponto de vista e tem que deixar claro qual que é esse ponto de vista seu, tá? Por isso, eu achei interessante trazer esse texto, porque ele está mostrando justamente aqui o que é um texto incoerente. Não tem coerência nesse texto, tá? Ele está juntando as frases ali, né, numa boa. Só que, e o ponto de vista dele? E a posição dele? Né? Eu vou deixar aqui um vídeo só sobre coesão e coerência, para você saber exatamente o que é isso, né? O conceito disso. Mas eu gostaria muito que você entendesse o que eu quero dizer aqui nesse vídeo, né?
ele não assumiu uma posição concreta, ele assumiu posições contraditórias, ele apontou vários, né, trechos e trechos ali com posições contraditórias. Então, o que acontece? Ele não tem uma linha de raciocínio única, ele vai variando e isso não é bacana para o texto, né? Para o objetivo da redação do Enem, do vestibular, não é bacana. Por quê? Porque é um dos parâmetros, né, de correção, ver que o candidato assumiu uma posição, né? Ele não atingiu o objetivo que era, né, defender um ponto de vista. Né? Quando a gente vai fazer uma redação desse nível, a gente tem que defender um ponto de vista, a gente tem que defender uma posição. E no caso aqui ele não fez, ele falou, foi muito bonito o texto, quem for ver assim, quem for ler, né, tá tudo escrito certinho e tal, mas ele pecou nessa parte, ele não defendeu um ponto de vista. Então, por isso, eu gostaria que você ficasse muito atento quando você for fazer um texto. E para isso não acontecer, o que é bacana fazer? Planejamento, tá? Você tem que ler direitinho a proposta do tema, tá? Ver bem o que você vai escrever. Aqui não interessa se você é contra ou se você é a favor daquele tema. Tem tema que é difícil mesmo a gente falar sobre, a gente assumir uma posição. Mas a gente tem que fazer isso, tá? A gente tem que fazer isso porque esse é um dos objetivos, é um dos parâmetros, tá? Se você não fizer, você não está cumprindo um dos objetivos da redação, tá? Então, quando você se deparar com um tema complicado, tenta, né, pelo menos assumir um ponto de vista assim, mesmo que seja um pouco implícito, mas não deixe de assumir o objetivo, um ponto de vista não, tá? Porque isso vai definir um ponto positivo para a sua redação, tá bom? Então, o que acontece? É uma reflexão difícil, um tipo de... Né, a gente entrou num estudo aqui um pouco mais aprofundado, mas eu espero que você tenha entendido qual foi o objetivo de eu trazer para você esse texto hoje, de trazer esse estudo aqui, né, que é uma coisa que eu não gostaria que você não fizesse, porque vai prejudicar a sua redação, vai prejudicar, né, a sua nota, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né, faz parte aqui dos meus estudos. Quando eu acho alguma coisa interessante, eu gosto de trazer, porque... eu sei que é construtivo e enquanto eu estiver estudando, eu achar coisa nova que vai complementar os seus estudos, eu vou continuar trazendo, tá? Se você gostou, comenta aí, curte, tá? Se você não gostou, tem alguma coisa que você acha que não entrou direito, comenta aí, vamos discutir, de repente é um tema para um outro vídeo, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo, até lá, tchau!